Agora presta atenção nesse caso. Um veículo foi apreendido pela Polícia Civil em Arapiraca durante uma investigação contra um homem suspeito de estelionato. O que chama a atenção é que, segundo a polícia, ele já tem mais de 30 passagens e um mandado de prisão em aberto. Quem traz as informações ao vivo é o repórter Alan Garcia. Como a polícia chegou até esse homem, hein, Alan? É porque o banco, Protásio, que queria pegar o carro de volta, que não estava sendo pago pela pessoa que financiou, acionou a polícia. Foi até a delegacia de roubos e furtos, acionou o delegado começou a investigar e descobriu que o carro estava em posse de uma pessoa, que ali no contrato era a pessoa que deveria devolver o carro à justiça se aquele dono não pagasse. Mas o que foi que o delegado conseguiu descobrir mais ainda? Que esse homem tem 38 boletins de ocorrência registrados. E tudo no crime assim, de vida fácil. Querer ganhar dinheiro às custas dos outros. O delegado está aqui com a gente para explicar tudo para vocês. Delegado, chamou a minha atenção, são 38 boletins de ocorrência, tudo aí envolvido nessa história da vida fácil, ganhar o dinheiro com o suor das outras pessoas, E muita venda de carro envolvida. Boa noite para o senhor. Boa noite. É verdade, essa demanda chegou através desse boletim de ocorrência feito pela advogada do banco. Então a gente, ao qualificar ele, vimos que ele tinha já 38 BO, Então a gente começou a investigar e conseguimos identificar onde o carro estaria. Já tinha passado por algumas mãos. Então a gente hoje conseguiu sucesso em recuperar o veículo e estamos tentando prender ele preventivamente. Ele é aquele, no termo técnico, fiel depositário, onde no contrato de financiamento é a pessoa que o banco está confiando de que quando acontecer algo vai devolver, vai pegar o carro e entregar para o banco ou para a justiça. É isso? Explica para a gente melhor. Com certeza vai explicar melhor do que eu. Nesse caso ele era o fiel depositário do banco e não estava cumprindo o protocolo do banco, Então ele era do banco, não era do contrato desse carro só. Ele ia com o oficial de justiça cumprir a apreensão, ele localizava o carro e fazia a apreensão normal. Só que daí em diante ele não entregava o carro ao banco. Ele ficava protelando e vendia o carro. Isso é prática dele, de penhorar carro, de alugar carro de locador e penhorar. É uma série de delitos relacionados a carro. Todo tipo de delito de estelionato é com ele, Então a gente requereu a prisão preventiva, foi decretada e agora só está faltando localizar ele. Delegado, já que ele era o fiel depositário do banco, provavelmente ele fez isso em outras situações com outros veículos que deveriam retornar ao banco. Exatamente. Como ele tem 38 BO lá, a gente viu que ele não fez só isso. Entendeu? E se eu conseguir realmente lograr êxito na totalidade do procedimento. Então agora os bancos têm que averiguar esse protocolo desse pessoal que é fiel depositário para não botar essa condição para qualquer um. Olhar essa questão de antecedente do pessoal que lida com como fiel depositário para não acontecer novamente. Eu soube também que ele já incluiu o nome da esposa para facilitar nesses crimes, ajudar a conseguir realizar mais crimes por aí. Anda rodando aí nos grupos de WhatsApp, a foto da esposa dele, ele já está em alguns delitos usando ela, Mas não vai dar certo, Ele já é figura carimbada e agora a justiça vai condenar ele nesse inquérito. Agora eu vou tocar num assunto que é para você pensar duas vezes. Você que está aí escutando a gente, ouvindo o delegado, e que gosta de se aproveitar das facilidades. Esse carro que o delegado conseguiu recuperar hoje à tarde em Arapiraca custava em média R$200 mil. A pessoa que estava com esse carro hoje, que teria comprado na inocência, pagou metade do preço, delegado? Metade do preço. Como pode um carro de 200 mil custar 100 de uma hora para outra? Pessoas assim acabam respondendo também por outro crime, mas pode ir para, no mínimo, prestar conta com o senhor, com a justiça, delegado? É uma complexidade, isso, Às vezes eles têm um envolvimento, já têm um conhecimento, já têm a prática de algumas vezes, Então quando vê que a gente chegou nas informações, vai chegar neles, eles abandonam o carro,
foi o caso, né? Ele abandonou o carro porque sabia que a gente ia chegar nele em breve, né? E para se livrar de ser indiciado, ele preferiu abandonar o carro. Ou seja, mais uma prova de que ele sabia que tinha alguma coisa suja por trás dessa negociada, né? Exatamente, é uma rede de gente mexendo com ilícito com o veículo, né? Mas o bom é que a Furtiveiro está pegando esses BO, não está deixando parado. A gente está fazendo cruzamento, estamos vendo a reincidência, estamos instaurando procedimento, estamos pedindo prisão. Muito bem, delegado, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de hoje, que não só conseguiu recuperar o veículo, que agora, né, o banco vai conseguir dar prosseguimento ao que tem que ser feito, mas também identificou esse criminoso, Protásio, e vai conseguir, assim que colocar as mãos nele, prendê-lo, vai conseguir levá-lo à justiça. Vamos ver, aí sim, aí é que vem aquela outra questão. O que é que a justiça vai fazer na audiência de custódia? Será que prende, faz passar um bom tempo lá ou no dia seguinte solta? Que a polícia consegue fazer o serviço, né? O delegado está aí, atrás. Consegue prender? Fica a pergunta para a justiça também. Já vamos adiantando essa pergunta. Eu volto com você. E sempre em casos de estelionato, né, Alan? Impressionante. Obrigado pelas informações, agradeço o delegado também pelas explicações, que é um caso absurdo e causa revolta, gente. 38 boletins de ocorrência pelo mesmo crime e é uma impunidade em relação aos estelionatários que é absurdo aqui no país. Se essa legislação não mudar, não ficar mais dura, é um problema que vai só crescer e aí os bandidos vão fazer disso profissão, tá? Porque de 38 ele estava vivendo muito bem, né? Porque agora, mesmo se for encontrado, a pergunta que o Alan deixa no ar é que eu estou me fazendo, é que você que está acompanhando está fazendo também. Como não fazer? Quem é que vai dizer o contrário diante de 38 boletins de ocorrência sobre esse caso, sobre casos semelhantes de estelionato? E aí ele está vivendo à beira da impunidade. Que agora isso mude, porque as informações estão sendo cada vez mais robustas no inquérito. Você viu que o delegado já tem diversos detalhes em relação a esse procedimento, como ele agia. Nesse caso do veículo apreendido, ele era o fiel depositário do banco, ou seja, ali ele deveria zelar pelo veículo, cuidar do veículo, mas não é dele, tá? Ele não pode vender, ele não pode usar sem autorização, ele não pode quebrar. Tem que manter ali cuidado para quando terminar o processo, devolver, no caso para o banco, que entrou em contato e falou, ó, cadê o carro? Cadê o veículo? E aí ele inventava uma história ou outra, de repente se viram na necessidade de falar, ó, vou fazer um boletim de ocorrência aqui, porque ele levou o carro, aconteceu alguma coisa com esse veículo. A polícia fez o processo de investigação, encontrou o carro e descobriu que essa figura tem 38 boletins de ocorrência registrados. É uma situação lamentável. Agora, a polícia está tentando localizá-lo, porque o carro foi localizado, ok, essa parte da investigação foi concluída, mas ele precisa responder, porque não é possível. E não é possível também que a gente vai ficar discutindo sempre essas situações aqui. Porque a gente está falando de golpes que acontecem e envolvem muito dinheiro. Esse carro foi vendido pelo menos a 100 mil reais, foi repassado à frente a 100 mil reais. Esse dinheiro esquece. Esse dinheiro já foi repassado, ele já usufruiu, já tentou ali, segundo a investigação, passar até a esposa para dificultar um pouco mais a investigação policial. Olha só o nível que chega de gente que hoje está vivendo disso mesmo, de aplicação de golpe, pessoas que estão sendo lesadas e nunca mais vem a cor do dinheiro. E no final das contas, o criminoso, quando é pego, e até quando confessa, depois volta para a rua. E aí volta a praticar o crime várias e várias vezes. Esse é um caso claríssimo, mais claro do que isso, 38 BOs? Eu não lembro de ter noticiado um caso tão grande assim. 38, gente. 38 não é coincidência, né? Bom, que a polícia agora possa localizar. Se você tiver alguma informação sobre um caso, sobre quem é essa pessoa, use o Disque Denúncia também, para que o quanto antes a gente traga a notícia aqui também da prisão dele. Tá aqui, ó, 181. Você não precisa se identificar, você pode passar a informação, se souber o paradeiro, para que a polícia o encontre, porque agora eu quero saber também, né? A gente vai acompanhar até a prisão, até a localização dele, para saber o que vai acontecer daqui para frente. Que caso absurdo.